Se você quer organizar suas finanças como 1% da população mais rica faz, então você precisa achar um método para se organizar financeiramente. E é sobre isso que fala o método 50-30-20. Ele foi elaborado por uma senadora americana chamada Elizabeth Warren. E essa senadora criou esse método quando ela estava tentando achar uma forma de ensinar a sua filha a se organizar financeiramente. E quando ela estava realizando os estudos dela, ela chegou numa proporção ideal de gastos, que seria basicamente a divisão do 50-30-20, que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Fala galera, se você não me conhece, meu nome é Lucas. Todas as semanas eu posto vídeos sobre finanças pessoais, investimentos, para te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos e se curtiu o vídeo já deixa aquele like, porque isso me ajuda a entender que esse vídeo tá te ajudando cada vez mais. Então galera, eu quero trazer uma regra do mundo fitness, onde eles falam que, por exemplo, tudo em excesso faz mal. Sal em excesso faz mal, gordura em excesso faz mal, qualquer coisa em excesso faz mal. Então, se em excesso faz mal, existe uma proporção ideal que eu posso consumir. Da mesma forma, a gente pode trabalhar desse jeito com as nossas finanças. Se a gente gastar demais, faz mal. Se a gente ter custos fixos muito elevados, também faz mal. Então, existe uma proporção ideal. E foi isso que a Elizabeth Warren tentou buscar. E agora eu vou te mostrar como seria essa divisão, segundo a senadora norte-americana, e como você pode aplicar isso no seu dia a dia, com o seu salário. Bom galera, basicamente da regra do 50-30-20, 50% da sua renda teria que ficar com os seus custos fixos, com aquilo que é essencial para você sobreviver hoje. Então, se você paga aluguel, se você paga conta de internet, água, energia, se você faz aquele supermercado para você conseguir se alimentar, se você tem um custo fixo com transporte, tudo isso vai entrar nos seus custos fixos. Agora, se 50% da sua renda tem que ir para os seus custos fixos, 30% da sua renda tem que ir para os seus custos variáveis. E esses custos variáveis seriam basicamente aqueles custos que variam todo mês. Você pode encaixar aquele barzinho que você gosta de ir no seu final de semana. Você pode encaixar aquele futebol, aquela roupa que você quer comprar, aquela televisão nova que você quer comprar, desde que isso caiba nos 30% do seu orçamento. Então veja que a Elizabeth, ela não quis separar uma coisa muito desequilibrada. Ela quer separar uma parte para você sobreviver, mas ela também quer que você viva, que você tenha um lazer. Mas ela ainda tentou achar uma forma, uma proporção para você conseguir investir para o longo prazo. E é aí que ficam os 20%. Então, se 50% são para os custos fixos, 30% são para os custos variáveis, 20% vão ser para os seus investimentos ou para suas dívidas, se você é uma pessoa que hoje atualmente está endividada. Falando nisso, eu também fiz um vídeo sobre como sair das dívidas mesmo ganhando pouco. Eu vou deixar um card aqui em cima, se você quiser assistir, você vai lá e vê que tá muito legal, tem bastante gente falando bem do vídeo. Então, esses 20% teriam que ser ou para você quitar suas dívidas ou para você começar a poupar e investir o seu dinheiro. Dessa forma, separando nessa proporção dos 50-30-20, a Elizabeth garantiu que você vai pagar todas as suas contas fixas, você vai conseguir ter um lazer, ter um hobby, você vai conseguir viver também e curtir a sua vida, mas ao mesmo tempo você vai estar separando um valor para você conseguir investir o seu dinheiro. E agora a gente vai para a parte prática desse método. Eu deixei separado aqui um Excel para a gente conseguir fazer alguns cálculos. Então galera, a planilha funciona basicamente assim. Aqui você coloca a sua renda mensal e depois ela vai calcular cada porcentagem do seu custo de vida, beleza? Então, se por exemplo você ganha R$3.000, a proporção ideal de gastos seria: você tem que sobreviver com R$1.500, mas sobreviver que eu digo é pagar os seus custos fixos. Então, nesses 1.500 estariam inclusos o seu aluguel, sua conta de internet, sua conta de água, sua conta de luz. E os 30% que você poderia gastar, que você poderia simplesmente torrar sem peso na consciência, ir pro barzinho, comprar roupa, seria de R$900. E os seus investimentos mensais teriam que ser de cerca de R$600 por mês. Mas aqui eu tenho uma ressalva a fazer. Grande parte da população brasileira ganha próximo de um salário mínimo, que seria algo em torno de R$2.000. E se a gente for ver, a pessoa teria que sobreviver com R$1.000, poderia gastar 600 e teria que guardar 400. Mas a gente sabe que não é possível sobreviver com esses valores. Praticamente, se a pessoa ganha R$2.000,
ela teria que usar 100% da renda dela para sobreviver, porque afinal os custos hoje estão muito elevados. A gente tem supermercado custando muito caro, aluguel com preços elevados, conta de energia e de água também vindo com preços elevados e a inflação subindo sem parar. Então, se você faz parte dessa população que sua renda mensal familiar ela é de cerca de R$2.000, esse método provavelmente não vai ser ideal para você, porque você não vai conseguir aplicar ele. Agora, se você ganha cerca de, por exemplo, R$4.000, ele já é um método mais aplicável, porque se você separar, por exemplo, R$2.000, você até consegue sobreviver. R$1.200 para gastar, tá excelente. Imagina você podendo gastar todo mês R$1.200, olha que excelente. E você guarda R$800. Mas galera, isso daqui não é um método 100% engessado. Ou seja, você não precisa seguir isso daqui à risca. Você pode definir a sua própria proporção ideal de gastos. Então vamos supor que a pessoa ganha R$4.000 e ela não quer seguir o 50-30-20. Ela pode seguir um método de, por exemplo, 60-20-20. Ou seja, ela vive com R$2.400, gasta R$800, investe os outros R$800. Ou até mesmo a pessoa pode ser um pouco mais rigorosa, querer investir um pouco mais do seu dinheiro. Às vezes ela está querendo realizar um sonho, fazer uma viagem, dar entrada na sua casa própria e ela decide guardar um pouco mais de dinheiro. Ela pode fazer por exemplo, 60, 10, 30. Ou seja, ela vive com 60%, 2.400, ela gasta 400 durante o mês e ela guarda R$1.200. Então, essa proporção ela não precisa ser totalmente engessada, mas ela dá um norte, ela dá uma referência de que essa é a proporção ideal de gastos. Se você quiser variar um pouquinho ao redor dela, não tem problema, mas agora você já tem uma noção que pelo menos 20% da sua renda tem que ser investida e o resto você paga os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Aí você vai ajeitando ela de acordo com o que você acredita ser mais confortável para a sua realidade, beleza? Então, vamos voltar aqui para o 50, 30, 20 e vamos simular outro salário, por exemplo, R$5.000, a distribuição ficaria dessa forma. Então galera, aqui ficam duas reflexões. A primeira, se você ganha um salário mínimo, esse método não vai ser muito útil para você, porque você não vai conseguir sobreviver. Agora, se você ganha mais de R$4.000, R$5.000, já é possível aplicar esse método. E o que você precisaria fazer se hoje seu orçamento não está seguindo essa regra e você quer seguir ela? Bom, basicamente, se você ganha R$5.000 e você gasta hoje R$3.000 para sobreviver, R$3.000 para sobreviver, basicamente o que você teria que fazer seria cortar R$500 dos seus gastos fixos. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode de repente escolher morar num lugar onde o aluguel é mais barato. Você pode tentar negociar com seus planos de internet, por exemplo. Você pode tentar fazer compras mais baratas. Existem várias formas de você se adequar a essa proporção ideal de gastos. E uma dessas formas também é você aumentar suas fontes de renda. Ou seja, você pode fazer renda extra durante os finais de semana. Você pode colocar o seu dinheiro para trabalhar para você mesmo, realizando investimentos em fundos imobiliários, poupança, tesouro direto e todas aquelas outras coisas que você já sabe. Então, você vai tentando adequar ao que for melhor para sua realidade, beleza? Então galera, se você curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e por hoje é só. Foi um vídeo curto, mas acredito que tenha sido um vídeo útil para te dar um direcionamento sobre qual que é a proporção ideal de gastos que você tem que aplicar no seu próprio orçamento. Meu nome é Lucas, vou ficando por aqui e até a próxima.